Bom dia. Não, agora os encarnados. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Quando Jesus chamava alguém para ser seu discípulo, ele simplesmente dizia: vem e segue-me. Mas qual o real significado de seguir Jesus? O que devemos fazer para acompanhar os passos do Espírito mais esclarecido que passou pelo plano físico e que governa a orbe terrestre? Seguir Jesus é aplicar às nossas vidas o que ele sugeria. É amar a Deus e ao próximo como ele resumiu a lei de Deus. É perdoar 70 vezes 7 vezes. É tratar as pessoas da forma pela qual gostaríamos de ser tratados. Seguir Jesus é renunciar aos vícios e tendências que nos prendem ao mundo material. Renunciar, portanto, ao orgulho e ao egoísmo arraigado em nós, desde milênios. O convite foi feito a todos nós, mas quem realmente se entregou ao verdadeiro amor de Cristo? Conheceremos hoje alguns dos seus seguidores. Iniciando a manhã de apresentações, subirá ao palco a Mocidade Espírita Vicente de Paulo, MEVI, que fica no Centro Espírita Amor e Caridade, localizado na Rua São Francisco, 1790, Santa Rita. Funciona aos domingos, das 10h15 ao meio-dia, e tem como dirigentes Vinícius e Pâmela. Desenvolve trabalhos com música, como a abertura dos estudos aos domingos, para tranquilizar e harmonizar o ambiente. E como trabalho voluntário, montam e distribuem uma cesta básica mensalmente. Apresentarão Divaldo Pereira Franco. Bom dia a todos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. E o nosso entrevistado de hoje é o ilustre médium Divaldo Pereira Franco, nascido no dia 5 de maio de 1927. Cursou a escola primária de Feira de Santana. Trabalhou como escriturário em Salvador. Recebeu o diploma de professor primário. Divaldo, é um prazer tê-lo conosco. Queridos irmãos e irmãs de mesmo ideal espírita, obrigado por mais essa presença ilustre. Divaldo, conte-nos um pouco mais de como iniciou a mediunidade em sua vida. Bom, Rodrigo, quando eu contava 4 anos de idade, residia na cidade de Feira de Santana. E um dia eu estava brincando na sala de jantar, quando apareceu perto de mim uma senhora que eu nunca tinha visto. E me disse assim: Di, chame Ana. Ana era o nome de minha mãe, então eu a chamei. Ela veio ao meu encontro e me perguntou: o que está acontecendo, meu filho? Eu falei: essa mulher quer lhe falar. Ela olhou e obviamente não viu ninguém. Ainda me repreendeu, pois estava muito ocupada com seus afazeres. Voltando aos seus afazeres, a mulher novamente me perguntou: diga a Ana que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu não sabia o que era avó, nunca tinha ouvido o nome. Meus avós já haviam se internado quando eu nasci. Então eu gritei: mãe, a senhora está dizendo que é Maria Senhorinha, diz que é minha avó. Minha mãe já veio logo gritando: Divaldo, não brinque com a sua avó que já morreu. Logo ela já me pegou pelo braço e saiu correndo para fora de casa, levando eu até a casa de minha tia. Chegando lá, ela já foi logo gritando: Edviges, esse menino enlouqueceu, ele está dizendo que mamãe está lá em casa. Minha tia, muito calmamente, olha para mim e pergunta: Divaldo, aonde ela está? Ela está lá em casa, mas acabo de vê-la entrando pelo corredor. E como ela é? Eu a descrevi e falei que tinha algo que brilhava muito no seu pescoço. Ela olhou bem para minha mãe. Ana, é mamãe? Foi o Camafeu que eu coloquei no cadáver dela. Eu não me lembro o que aconteceu depois. Eu desmaiei. E quando eu acordei, as duas choravam muito. Foi a partir daí que começaram os fenômenos mediúnicos. Aos 17 anos, Divaldo sentiu forte febre, pesadelo, sofreu paralisia
nas pernas, sendo obrigado a ficar vários meses sobre a cama, depois de ter sido desenganado pelos médicos. Em uma visita à Feira de Santana, a médium Ana Ribeiro Borges lhe ofereceu passes e recomendou que sua mãe o levasse ao centro espírita que ela participaria enquanto estivesse na cidade. Um católico praticante, Divaldo foi, de rosário na mão, para se proteger das possíveis investidas do demônio, pois acreditava que o espiritismo fosse praticado por pessoas de índole duvidosa. Para sua surpresa, chegando lá, encontrou o policial da cidade, o juiz de direito, a professora do colégio, até mesmo a zeladora da igreja onde ele era coroinha. Ao ouvir a prece de Cáritas, Divaldo entrou em transe mediúnico. A médium, então, iniciou o tratamento com passes e orientações doutrinárias. Após ser curado, Divaldo foi informado da sua mediunidade ostensiva, que precisava ser educada, e que o espírito que o atormentava era do seu irmão em perturbação. Sua sensibilidade fazia com que o espírito ficasse ligado a ele e transmitindo o seu sofrimento. Ao saber de sua mediunidade e da missão que tinha para ajudar o próximo, Divaldo engaja-se na divulgação espírita, o que muda para sempre sua vida. Divaldo, sabemos de um caso engraçado que aconteceu quando você trabalhava no cartório. Conte-nos um pouco mais dessa história. Olha, Rodrigo, no cartório cada um tinha sua mesa e no final tinha um balcão. De vez em quando eu levantava e falava no balcão. O meu chefe me achava louco, porque na verdade eu estava conversando com ninguém. Foi aí que eu percebi que a minha mediunidade era tão estourante, tão gritante, que eu confundia encarnado com desencarnado. Foi aí que eu combinei com a minha amiga da mesa ao lado. Quando eu olhar no balcão e vir alguém, eu vou olhar para você e levantar a cabeça. Se realmente tiver alguém aqui, você balança a cabeça. Nós combinamos. Mas nem tudo é perfeito. Um dia a moça faltou. Eu estava novamente no balcão conversando com o senhor, mas na verdade eu estava desencarnado. Meu chefe já veio me repreendendo que essas coisas não existiam. Foi então que eu falei, mas esse senhor já me passou até o número da ficha. Me disse que o caso dele já está parado há 2 anos. O meu chefe então disse que ia me provar que aquilo não existia e pediu o número da ficha. E eu dei. Foi então que ele foi procurar nos arquivos e realmente tudo que eu havia dito sobre o homem era verdade. Ele me pediu desculpas e disse sim. Olha, Sr. Paulo, vamos fazer o seguinte, o senhor tenha calma, porque realmente tem algumas coisas que estão sendo. Após tantas buscas, vivências, dúvidas e informações sobre o enigma da vida, da morte, o porquê do sofrimento, depois de muitos estudos, as minhas dúvidas principais. No final do século XIX, quando muitos médicos surgiram, surgiu também um professor de apenas 20 anos, Divaldo Pereira França. Notável educador, pregava o seu dom, na oratória na sua obra social e na divulgação do espiritismo. Como funcionário público, dedicou às atividades cristãs. Nos finais de semana e em suas férias de trabalho, ele saía por cidades do interior e capitais brasileiras para explicar o Evangelho. O espírito Humberto do Campos apareceu a ele que ele precisava até Pedro Leopoldo conhecer, para que o orientasse a sua mediunidade. Então Divaldo me enviou uma carta, toda formal, dizendo: Caro excelentíssimo Sr. Francisco Cândido Xavier. Então eu respondi: querido irmão Divaldo. Foi então que ele percebeu que a gente poderia estabelecer uma relação mais informal. Um ano depois, em 1948, Divaldo tirou férias e foi até Pedro Leopoldo. Foi meu hóspede, perguntou-me quem seria o espírito que o acompanhava. Eu disse que não sabia e pedi para ele guardar com paciência. Mais tarde, disse a ele que se tratava de uma entidade veneranda, que se chamava Joana de Anjos, que era seu pseudônimo. Depois disso, começamos um relacionamento de correspondência. Toda vez que ele era convidado para palestrar em Belo Horizonte, dava um jeito de se visitar. Viramos amigos e passei a ser um referente ao jovem médico iniciante. Dessa maneira, deveria contar mais belas histórias do mundo, as vidas espíritas,
Divaldo Pereira, Edenilson Pereira, amparado por um mundo que deve negar, servidores da lei dentro da frente da prefeitura, Joana Jange, participará da elaboração da purificação do espírito igual ao século XIX. Foi em 1948 que conheci aquele que queria ser o meu grande irmão, e desde então acompanho sua jornada humanista. Neste mesmo ano, Divaldo teve seu primeiro contato consciente com sua benfeitora espiritual, Joana de Anjos. Porém, desde antes, já sentia sua constante presença. Os estudos mediúnicos começaram a ser feitos numa ampla casa, conhecido como Centro Espírita Caminho da Redenção. Mais tarde, Divaldo começou a se utilizar de palestras, levando seus melhores mecanismos para dar paz ao ser humano. Em 1948, Divaldo, quando voltava de uma de suas palestras em Salvador, teve uma visão através de um desdobramento, onde viu uma grande área arborizada, com casas e crianças, e um senhor que cuidava dessas crianças. Porém, observando melhor, conseguiu perceber que aquele senhor que cuidava das crianças se tratava dele próprio, porém, em idade mais avançada. Divaldo teve que romper várias barreiras com espíritos e também conviver com a perseguição da imprensa da época, pois não aceitavam de forma alguma que na mansão do caminho houvesse qualquer tipo de atividade espírita. Divaldo e eu, em 1955, fomos chamados para conhecer o terreno da periferia de Salvador. Chegando lá, Divaldo teve a mesma visão da área arborizada, das casas, das escolas e das crianças. Então ali foi construída a mansão do caminho, em forma de colônia, com casas, escolas, ruas, aonde mais tarde essas ruas foram asfaltadas, houve a instalação de energia elétrica. A mansão do caminho é mantida com as obras psicografadas por Divaldo, pelas gravações de seminários e palestras realizadas no Brasil e no mundo. Também há a ajuda da Prefeitura de Salvador, do governo estadual e federal e também de algumas empresas privadas. Divaldo e eu já educamos mais de 30 mil crianças e jovens carentes, e tendo eles, mais grande parte, registrados com o nosso nome como pai, Divaldo Pereira ou eu, Wilson Pereira. A Mansão do Caminho é conhecida como uma obra assistencial e social e entidade modelo de lares, de casas e lares no Brasil e no mundo. Por média, atendemos a média de 3 mil pessoas com muito amor e caridade, e todas recebendo um amparo espiritual. Uma das primeiras aparições de Joana de Ângeles a Divaldo foi em sua infância. Era como uma voz melodiosa e uma luz que o confortava nos dias de tormento. Nos momentos de maior dificuldade, ela sempre o amparava. Mais tarde, quando começou a psicografar, começou a observar a grandeza desse espírito devido ao nível de mensagens deixadas por ela. No entanto, sua identificação foi feita por ela mesma e sugeriu que a chamasse de Joana de Ângeles. Para Divaldo, Joana é um ser que se renova a cada dia. Pela profundidade de seus ensinamentos, pela maneira gentil e bondosa que vem o auxiliando no seu processo de autoiluminação, considerando-o como um anjo que o Senhor da vida colocou em seu caminho a fim de que ele erre menos e consiga seguir firme até o fim. Nos conhecemos após a morte de Jesus, no período dos testemunhos, tendo aí então, por volta do ano 56-57, iniciados nossos vínculos. Posteriormente, nos dias de Francisco de Assis, nos reencontramos, e a partir de então, foram vários encontros e reencontros. Mais tarde, Divaldo, nos dias ainda de Francisco, reassumiu o compromisso de seguir a Jesus. Nos períodos terríveis da Inquisição e mais tarde na história da França. Nos reencontramos novamente no século XVII e a partir de então, nossos vínculos passaram a ser espirituais.
Enquanto Divaldo estava na terra, eu estava no plano espiritual, e assim vice-versa. Bom, sabemos do seu trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes. E para ilustrar esse fato, gostaríamos de convidar aqui agora a senhora Elizabeth Reis, de São Leopoldo, que te estima muito. Elizabeth. Bom dia, Elizabeth. Bom dia. Divaldo. Elizabeth, conte-nos um pouco mais de uma história que aconteceu no fato de você, Divaldo, e Bezerra de Menezes. Muitas vezes, o Dr. Bezerra de Menezes falou através do Divaldo, e havia nele uma modificação facial, na voz e até na aparência física. E tanto a voz, a face e quanto a postura, que ficava meio tornudinho, era o próprio Dr. Bezerra. É impossível não se emocionar por essa impregnação do espírito. Muitas vezes também, enquanto me mostrava, quando nós estávamos juntos, o perfume saía das suas mãos depois das palestras. Isso é uma manifestação de efeito físico. Quando meu marido estava doente, o Divaldo nos visitava, aplicava passes, fazia o evangelho no lar e fluidificava a água. E ficava com um gosto diferente, gasosa e com perfume. Chegou um tempo que a minha casa começou a ficar perfumada quando o Divaldo saía de lá. E as minhas ajudantes falavam assim pra mim: Dona Beth, que visita é essa que a senhora teve? Foi embora, mas que o perfume ficou? E o perfume ficava de 1 a 2 semanas. Mas não era o perfume dele, era a impregnação política do perfume espiritual que exalava. Você se lembra, Divaldo? No século XX, muitos brasileiros inseriram o Brasil no cenário mundial, através do esporte, da ciência, da música, da arquitetura, das artes plásticas e diversas outras áreas. A filosofia, a educação e a religião têm como maior divulgador o humanista, educador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Ele proferiu palestras para falar de amor, espiritismo, caridade e diversos outros assuntos na ONU de Nova York, na de Viena, na de Paris, em lugares grandes e pequenos, por todo o Brasil e por todo o mundo. Ele é reconhecido como um dos maiores oradores e médicos espíritas da atualidade e o maior difundidor da doutrina espírita por todo o mundo. Há vários anos, viajo em média 230 dias por ano, realizando palestras e também seminários, no Brasil e no mundo. Mais de 12 mil conferências proferidas no Brasil e no exterior. Percorrendo assim mais de 62 países, mais de 200 livros publicados, incluindo biografias e coletâneas. Para finalizar, Paulo, gostaria de deixar uma mensagem? Olha, Rodrigo, tem um ditado na cidade que eu nasci, um pouquinho retrogrado. Quando as mulas vinham em bandos para a cidade, uma delas carregava um chocado no pescoço. Essa era chamada Madrinha da Tropa. Todos os perigos lhe estavam reservados. O mesmo acontece ao boi de piranha, que sangrando, entra-se ao rio e as piranhas correm, para que os outros pudessem também passar. Mas não que essas madrinhas das drogas, esses bois de piranha, tenham condições, mas foram sorteados, necessitam muito mais de apoio do que a tropa em si. Por isso eu cobro a Deus todos os dias, me deixe ser fiel na condição de servidor até o fim. Por isso que nas suas orações eu suplico que nos inclua. Porque às vezes em uma viagem de 1 milhão de quilômetros, faltando apenas 10 metros para concluir o trabalho, a ponte sendo quebrada, o indivíduo não chegou ao final da cidade. Com a sua amizade, a sua dedicação, eu agradeço muito a Deus. E até breve, se Deus quiser. Para finalizar, gostaria de agradecer a presença da senhora Elizabeth
de você, Divaldo, que nos proporcionou essa manhã, contando um pouco mais da sua missionária trajetória. E a vocês que nos assistem, muito obrigado e até o próximo programa Transição, a visão espírita para o novo tempo.